Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Fabiola, da Igreja Batista Peniel, da cidade de Mariana, Minas Gerais. Aceitando aí o convite da minha amiga pastora Sheila Garbim, eu quero aqui trazer uma palavra de fé, de esperança ao seu coração, por todo esse momento que estamos vivendo, né? E que, na verdade, nós não somos pegos de surpresa, porque o Senhor Jesus havia nos alertado sobre isso. Mas eu quero trazer uma palavra de alento e de esperança ao seu coração nesse momento, que está aqui descrito em Romanos capítulo 15, no verso 13, que o Deus da esperança os encha de alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo em nós nos faz transbordar em esperança. Esperança é esperar com alegria, é esperar com paz no coração, sabendo que na tormenta Ele é a nossa paz, no julgamento Ele é a nossa paz, diante de uma ameaça invisível, diante de uma guerra econômica, social, seja de que nível for, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de angústia, estamos vivendo um tempo de uma ameaça invisível, estamos vivendo um tempo de uma incerteza do amanhã, mas a Bíblia nos diz, né, que o nosso coração pode fazer planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer também que Deus está sob o controle de todas as coisas. Quando você começou esse ano, com certeza, assim como eu, você também começou com projetos, com planos, e de um dia para o outro você viu que tudo isso teve que mudar o seu rumo, teve que mudar a sua rota. Mas em tudo isso nós temos a certeza e a convicção de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. As crises, elas são inevitáveis. O problema, na realidade, não é a crise, elas sempre vão existir. Ou é uma crise na saúde, ou é uma crise conjugal, uma crise familiar com os filhos, uma crise financeira. Sempre nós vamos passar por momentos de crise, né? Mas o que vale, o que importa é como você se encontra, né? Quando a crise chegar. Por isso você precisa de fato estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para que você possa enfrentar essa situação e ver e analisar e reavaliar como você vai sair dessa situação quando a crise passar. A crise, ela vai passar. O nosso Deus, ele é eterno e conosco ele sempre vai estar para nos sustentar. E você precisa só entender algo. O estado em que você está nesse exato momento vai determinar como você vai sair, ou como um vencedor ou como um perdedor. A Bíblia diz assim que aquilo, da forma em que eu penso, assim eu sou. Se você pensar que você é um perdedor, o que você é? Um perdedor. Se você pensa que em Cristo você de fato é um vencedor, o que você é? Um vencedor. Então, se você diz que você vai sair forte, que você vai sair uma pessoa melhor, de fato você sairá. Aquilo que eu falo com a minha boca, aquilo que eu profetizo, isso de fato acontecerá. A Bíblia narra que quando José estava preso no Egito, veio uma crise no mundo naquela época, veio uma crise econômica, veio uma crise social, a fome se alastrou pelo mundo naquela época, e aquela crise veio para acelerar o propósito que Deus tinha para a vida de José, aonde ele se tornou um governador. A mesma crise que trouxe fome para a terra posicionou José para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele estava já preparado, porque ele foi aprovado, né, diante de todos os processos que ele passou. Deus o preparou para aquele momento. E uma crise se instalou, né, no mundo naquela época, para projetar José para o propósito que Deus tinha para a vida dele. A forma em que você se posiciona diante dessa crise determinará o seu futuro, o seu presente e o seu futuro, né? A Bíblia fala também que Esté, ela estava preparada, ela foi preparada em todos os sentidos para uma crise que se instaurou também, né? Uma crise emocional, uma crise familiar naquele tempo, e a Esté estava preparada. Então aquela crise veio e aquela crise preparou Esté e projetou Esté para se tornar a rainha no seu tempo. A crise, ela tem o poder de derrubar aqueles que não estão preparados.
Por isso nós precisamos estar firmes no Senhor para entender, ter os nossos olhos espirituais abertos, ter a nossa voz profética e de fé pronta para declarar que nós vamos viver os melhores dias da nossa vida e que Deus está no controle de todas as coisas. Mas a crise ela pode vir para levantar, né, as pessoas e aprimorar aqueles que estão preparados para esse momento, né, que estão fundamentados, aqueles que estão realmente com o seu secreto diante de Deus, em dia com a sua vida diante do Senhor. E não usar as ferramentas desse mundo, mas as ferramentas celestes. A crise, de fato, ela é como um vírus, ela tenta nos infectar, ela tenta nos enfraquecer, ela tenta enfraquecer a nossa fé, a nossa esperança, mas como Romanos diz, que possamos ser aqui fortalecidos com a alegria, com a paz que vem dele, pelo poder do Espírito Santo, essa esperança ficar viva no nosso coração. Quando uma crise veio na Babilônia, a Bíblia diz que Daniel enfrentou essa crise de joelhos. Então, a forma em que você enfrenta a crise vai determinar como você vai sair dela, né? A crise, ela vem e você precisa saber que ela vai durar um tempo e ela vai embora. E como você vai estar? Se você enfrenta a crise com Deus, você vai estar estruturado, você vai estar com fé no seu coração, com esperança, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A crise, ela vem e aqueles que não estão em comunhão com o Senhor podem se afundar com ela. E aqueles que não estão apegados à promessa do Senhor podem ficar perdidos no meio desse caminho. Mas Jesus, em Mateus capítulo 24, ele disse para os seus discípulos numa conversa, onde os discípulos perguntaram para Jesus, quais seriam os sinais da sua vinda? Jesus falou para eles, olha, Jesus começou a descrever vários sinais. E o que estamos vivendo nos dias de hoje faz parte de um desses sinais. E Jesus diz assim para eles, mas ainda não é o fim. Então, o que nós estamos vivendo hoje é mais um cumprimento de uma promessa de que Jesus falou, né, de alguns sinais que antecederiam a sua vinda. Então, não estamos vivendo ainda o fim. Jesus diz assim, olha, mas não é o fim ainda. Isso, para nós que somos cristãos, precisamos encher o nosso coração de alegria, de paz e de esperança, porque é mais uma promessa que se cumpriu e agora estamos mais próximos ainda da grande promessa que temos em comum, que é a volta de Jesus. É a grande promessa que vai se cumprir. Então, Jesus foi descrevendo para eles, vigiai, ficai atentos, porque essas promessas vão se cumprir, essas coisas vão se acontecer, para que vocês não fiquem despercebidos, não se percam pelo meio do caminho, e quando a crise vier, vocês estejam firmados em Cristo, aguardando o grande cumprimento da grande promessa, que é a volta de Jesus. Então, olha, essa promessa vai se cumprir, precisamos estar firmes, e quando essa crise passar, quando essa ameaça invisível passar, você estará mais próximo do cumprimento da promessa, que é a volta de Jesus. Fique firme, alegre o seu coração, procure viver o seu hoje. Procure viver o seu hoje glorificando a Deus, porque você não tem certeza do amanhã. Você quer estar vivendo o seu amanhã, mas certeza dele você não tem. Uma certeza temos, nós que servimos a Jesus, que habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, e os nossos olhos contemplarão o Rei da Glória vindo nos buscar em majestade e em grande poder. Estamos mais próximos do cumprimento da grande promessa. Receba paz, receba alegria e pelo poder do Espírito Santo, receba esperança no seu coração. Deus te abençoe.